Olá pessoal, então vamos começar a nossa terceira aula do curso aqui, Zoologia dos Vertebrados. Então a aula de hoje é sobre princípios de taxonomia e filogenia dos animais. Então na verdade a gente tem aqui um tema muito amplo e muito complexo que a gente vai tentar discutir em apenas 20 minutos. Então vai ser a segunda vez, na verdade, neste curso que vocês vão escutar esses conceitos, tá? De sistemática filogenética. Então, é assim mesmo, são conceitos complexos que vocês têm que ir sempre revisando e reestudando. Então vai ser a segunda vez que vocês vão escutar, talvez seja um pouco mais fácil agora. Recomendo que vocês continuem estudando sempre, inclusive fazendo os exercícios que a gente recomendou no site. Então, nesta aula aqui, a gente vai revisar conceitos básicos sobre sistemática filogenética. Somente aqueles conceitos que vocês vão precisar para poder acompanhar o restante do curso. Tá? Então, o primeiro conceito que a gente vai discutir agora é o que é um cladograma. Tá? O cladograma é uma hipótese sobre as relações de parentesco evolutivo entre táxons. Tá? Então, de toda essa aula, se vocês lembrarem após essa aula que um cladograma é uma hipótese, eu já vou ficar muito feliz. Tá? Então, sempre que vocês virem uma figura como essa, tá? Que é a figura aí 23.2 do livro Princípios Integrados de Zoologia, que é o livro que vai estar disponível nos polos. Então, esta figura aqui representa um cladograma de cordata, tá? E é a filogenia, ou o cladograma que foi adotado neste curso aqui. Tá? Então, toda vez que vocês se depararem com uma figura como essa, com um dendrograma como esse, de hipóteses de relações de parentesco entre animais ou vegetais, tanto faz, sempre se lembrem de que isso se trata de uma hipótese e, como tal, elas estão sujeitas, então, a um novo teste e podem ser refutadas. Então, isso é muito comum no nosso dia a dia, em zoologia ou em ciência, né, de forma geral, que a gente tem cladogramas como hipóteses, que representam, então, uma hipótese que pode ser refutada e substituída por uma nova. Então, sempre tentem encarar isso como uma hipótese vigente, que pode ser, então, refutada, passada, então, por um teste e refutada. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que na amostragem que a gente tem aqui, então foram estudados animais cordados para então se inferir esta hipótese evolutiva, esse cladograma. Tá? A estes táxons ou grupos aqui, que a gente encontra nesta região do nosso cladograma, a gente dá um nome de táxons terminais. Tá? Então, todos estes daqui são táxons terminais na nossa hipótese filogenética. Tá? Então, no nosso universo dessa amostragem aqui, a gente tem estes táxons terminais ou grupos terminais ou simplesmente terminais. Então, quando vocês escutarem grupos terminais ou terminais da análise, a gente está se referindo a estes grupos aqui, tá? Que foram objeto desta análise filogenética. Tá? Outros conceitos importantes que vocês precisam iniciar a compreender para poder interpretar um cladograma são os processos evolutivos de anagênese e cladogênese. Tá? Então, a anagênese pode ser resumida como um processo pelo qual um caráter ou vários caracteres, então um caráter é um atributo do animal, qualquer que seja, né, se modifica gradualmente em uma população. Então, neste esquema, a gente tem a anagênese representada aqui, e esta é a linha do tempo. Tá? Então, a gente tem que, na anagênese, a gente vai ter mudanças graduais em um atributo ou uma série de atributos, tá? De uma população, que, como existe fluxo gênico nessa população, ela vai se manter de forma coesa, essas modificações, porque existe troca de genes entre os indivíduos dessa população. Tá? Em certos momentos da evolução de um grupo, a gente pode ter eventos chamados de cladogênese. A gente pode definir pelo processo que gera duas ou mais linhagens distintas. Tá? Então a gente pode ter, por exemplo, uma barreira geográfica, por exemplo, um segmento de uma montanha, que vai dividir ou vai separar uma população em duas. Como os processos anagenéticos continuam a ocorrer, após a separação o que era uma população vai separar em duas, como esses processos anagenéticos continuam acontecendo ao longo do tempo, a gente pode ter, então, a geração de duas linhagens distintas após um certo tempo, porque elas não vão ter mais
fluxo gênico ou troca de genes entre elas. Então, ao longo do tempo, a gente pode ter, então, duas linhagens completamente distintas, tá? Devido, então, a uma barreira, tá? Por exemplo, uma barreira geográfica e também somado ao processo de anagênese, tá? Então, no nosso cladograma, cada um desses nós, que a gente chama de nó, que está aqui achurado como uma bolinha vermelha, tá? Então, cada um desses pontos aqui representa um nó no cladograma. Então, os nós do cladograma indicam eventos de cladogênese, tá? Em que houve a geração de uma ou mais linhagens, tá bom? Então, vocês já sabem o que são terminais e o que são os nós do cladograma. Um outro conceito muito importante, que a gente pode começar a entender agora, é o conceito de grupo monofilético, tá? Então, o que vem a ser um grupo monofilético? É um grupo que vai incluir todos os descendentes de um ancestral comum, tá? Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Antes disso, né, grupo monofilético é sinônimo de clado, que é sinônimo de grupo natural. Então, quando vocês escutarem nesta aula e nas próximas os termos clado ou grupo natural, é a mesma coisa que grupo monofilético, tá bom? Então, alguns exemplos. Vamos pegar o grupo de interesse deste curso aqui, dessa disciplina, cordata, tá? Então, a gente vê aqui que a gente tem esse nó aqui, este ramo aqui seria o ramo ancestral, correto? Então, sim, o nome cordata aqui, que está representando todos os terminais da minha análise, ele está representando, então, um grupo monofilético. Por quê? Porque eu tenho um ancestral comum exclusivo deste grupo, tá? Então, esse grupo monofilético vai incluir todos os descendentes, ou todas as linhagens descendentes de um ancestral comum. Um outro exemplo, este grupo aqui craniata, que é sinônimo de vertebrata, tá? Nesta hipótese, a gente também tem aqui o ancestral comum exclusivo de todo esse grupo, que são os craniata, tá? Então, se a gente rastrear o ancestral comum deste grupo, a gente vai ver que todas as linhagens estão contempladas dentro deste grande grupo que a gente conhece como craniata, tá bom? Um outro exemplo, esse grupo que a gente conhece como gnatostomata, tá? A gente também tem aqui um ramo ancestral exclusivo, tá? De todo este grupo, de todas as linhagens que compõem gnatostomata. Então, também é um grupo monofilético. Veja, né? A gente tem um ancestral aqui, um único ancestral que é exclusivo de todo esse grupo. Mais um exemplo, tetrápoda, tá? Se a gente vai rastrear aqui o ancestral, também é exclusivo de todas as linhagens que compõem este grande grupo dos tetrápoda, tá bom? A miniota, também um outro exemplo. Veja, um ancestral comum, exclusivo de todas essas linhagens que compõem este grupo que a gente conhece como a miniota. E agora a gente pode discutir um outro conceito importante que vocês vão escutar bastante nessa disciplina, que é o conceito de grupo parafilético. Então, diferentemente do grupo monofilético, o grupo parafilético não vai incluir todos os descendentes de um mesmo ancestral. Ele vai excluir uma linhagem, tá? Então, alguns exemplos. Se a gente tomar aqui os chamados agnata, que são os vertebrados sem maxilas, tá? Então, este nome aqui, agnata, já serviu durante muito tempo para reunir as feiticeiras e lampreias em um grupo. Mas veja que interessante, se a gente rastrear qual é o ancestral comum de lampreias e feiticeiras, onde que a gente vai chegar? A gente vai chegar aqui, né, neste nó e neste ramo ancestral. Este ramo ancestral aqui representa um ancestral comum exclusivo de feiticeiras e lampreias? Não, né? A gente ainda tem todo este ramo aqui enorme, todo este grupo que não está contemplado, tá? Então a gente fala em grupo parafilético, ou seja, para que esse grupo se torne um grupo monofilético, a gente teria que ter a adição de uma linhagem inteira, tá? Então, a agnata não é um grupo monofilético, é um grupo parafilético, tá? Um outro exemplo, peixes ósseos, que é um nome que a gente ainda usa, né? Um nome de conveniência, né? Peixes ósseos, veja, se a gente rastrear aqui, quem é
um ancestral comum deste grupo? A gente vai ver da mesma forma como em Agnatha, né? A gente ainda vai faltar aqui, ó, uma linhagem inteira dos tetrápoda, tá? Então eles não compartilham um ancestral comum exclusivo, porque é o mesmo ancestral dos tetrápoda, que não estão contemplados neste nome aqui, tá? Então peixes ósseos também compõem, como Agnatha, um grupo parafilético. Por fim, também, um exemplo clássico aí, para exemplificar grupo parafilético, o grupamento dos répteis. Então aqui nesta hipótese a gente tem os répteis representados pelos lagartos e serpentes, as tartarugas e os crocodilianos. Tá? Então veja, se a gente rastrear de novo, quem é o ancestral comum? Veja que interessante. Eles compartilham um ancestral comum exclusivo? Não, né? Olha, as aves também compartilham do mesmo ancestral, tá? Então, répteis, o nome répteis, então se refere a um grupo parafilético. Os autores desse livro, sabendo disso, o que fizeram? Consideram como reptília, esse nome é reptília, todos os répteis, entre aspas, mais as aves, tá? Aí sim, neste caso, reptília, como está representado aqui, é um grupo monofilético, tá? Um outro conceito muito importante que vocês vão escutar, o conceito de grupo-irmão, tá? Que é muito fácil de entender. Então, grupo-irmão é o táxon mais próximo do táxon analisado, considerando que estes táxons, ambos, são táxons monofiléticos, tá? Então, vamos lá, alguns exemplos. Nesta hipótese, aves, a linhagem das aves, então é grupo-irmão dos crocodilia. Tá? Eles compartilham aqui um ancestral comum exclusivo, tá? E ambos são grupos monofiléticos. Cada terminal de uma análise é, por definição, um grupo monofilético, tá? Cada um desses terminais aqui. Mamália, os mamíferos, nesta hipótese, é grupo-irmão de quem? Então, esta linhagem dos mamíferos, a gente tem mamíferos como grupo-irmão de reptília, ou seja, os répteis mais as aves, tá? Então a gente tem aqui o táxon monofilético mais próximo do táxon monofilético analisado. Então mamália como grupo-irmão de reptília nesta hipótese. Tá? Outro exemplo, nesta hipótese, anfíbia, que é uma linhagem então monofilética, é grupo-irmão de uma outra linhagem monofilética que a gente conhece como amniota. Tá? Então, agora a gente pode passar a discutir outro conceito importante, o conceito de caracteres e estados de caracteres. Tá? Então, caráter é qualquer atributo do organismo, seja ele morfológico, molecular, comportamental. Tá? E o estado do caráter é como esse atributo se apresenta. Então, por exemplo, se a gente fala em pelos, tá? Os pelos podem estar presentes ou ausentes. Então a gente tem que o caráter, neste exemplo, é pelos ou presença de pelos, tá? E os estados é ausentes ou presentes, tá? No cladograma a gente tem o seguinte, que o único terminal que apresenta o estado presentes, tá? É o terminal dos mamíferos. Todos os demais terminais vão apresentar o estado ausentes ou pelos ausentes. Tá? Então é bem simples de entender. Agora a gente começa a complicar um pouco, porque a gente introduz alguns termos. Então a gente tem estado ausente e presente, é bem fácil de entender. Agora o que é um estado plesiomórfico e um estado apomórfico? Tá? Então o estado plesiomórfico é o que a gente chama de estado original, ou estado presente no ancestral. Tá? E o estado apomórfico é o estado derivado. Tá? Então vamos voltar para o nosso exemplo. Então no caso dos pelos, no contexto da nossa análise, a gente tem que o estado ausente é o estado original, estado presente no ancestral. Tá? Então é o estado plesiomórfico. E o estado presentes, pelos presentes, a gente tem que é o estado apomórfico, o estado derivado. Tá? Então, voltando para a nossa filogenia, a gente tem que mamália, os mamíferos, compõem o único terminal desta análise,
que apresenta o estado apomórfico do caráter pelos, que no caso é a presença de pelos, tá? Então aqui a gente tem estado apomórfico, presença de pelos, e estado plesiomórfico, ausência de pelos, tá? Então os demais terminais vão apresentar o estado plesiomórfico, tá? A gente vai ver outros exemplos também ainda. Então se a gente tomar como exemplo a presença de um endosqueleto ósseo, tá? Ele pode estar ausente ou pode estar presente. No contexto dessa nossa análise, da filogenia que a gente está usando como exemplo, o estado plesiomórfico deste caráter aqui é ausente. E o estado apomórfico é endosqueleto presente. Tá? Então a gente tem caráter, que é endosqueleto ósseo, e a gente tem os estados, estado plesiomórfico, no caso, endosqueleto ausente, e estado apomórfico, no caso, endosqueleto ósseo presente. Tá? Então, estes terminais marcados com setas vermelhas são os terminais desta análise que apresentam o estado apomórfico, então no caso aqui presente, tá? Para o caráter endosqueleto ósseo. Os demais terminais apresentam o estado plesiomórfico, ou seja, endosqueleto ósseo ausente. Tá? Agora a gente vai introduzir um termo que vocês vão escutar muito ao longo do curso, que é o conceito de sinapomorfia. Tá? O que é a sinapomorfia? A gente já entendeu o que é apomorfia, né? Assim, o que é o estado apomórfico, né? Tá? Então a sinapomorfia é a condição apomórfica que é compartilhada entre táxons. E são as sinapomorfias que vão definir os grupos monofiléticos. Tá? Então a gente vai voltar para alguns exemplos agora. Tá? Então neste caso aqui, nosso exemplo de endosqueleto ósseo, que está presente nesses terminais, né? Que apresentam essa setinha vermelha. Então, esses terminais apresentam o estado apomórfico do caráter endosqueleto ósseo, né? Então, nesse caso, a gente tem que a presença de endosqueleto ósseo é uma sinapomorfia que vai, então, reunir este grande grupo aqui que a gente conhece como teleostome, tá? Então, todo este grupo aqui. Tá? Então a gente tem uma condição apomórfica compartilhada pelas linhagens deste grupo monofilético. Tá? Então uma sinapomorfia vai definir aqui um grupo monofilético. Um outro exemplo, então, presença de maxilas. Tá? Então o caráter é maxilas e a gente tem neste contexto estado plesiomórfico ausentes e estado apomórfico presentes. Tá? Então a gente tem nestes terminais achurados com a seta vermelha, indicados com a seta vermelha, o estado, então, apomórfico deste caráter. Então, as maxilas estão presentes nesses terminais marcados com a seta vermelha. Tá? E a gente vê aqui que este grande grupo aqui dos gnatostomata, tá, é justamente um grupo monofilético que é definido pela presença de maxilas. Tá? A gente tem, então, a sinapomorfia como uma condição apomórfica de um caráter compartilhado por diferentes linhagens que formam um grupo monofilético. Tá? E agora, então, a gente vai introduzir um outro conceito, que é capaz que vocês também escutem ao longo dessa disciplina, que é o conceito de simplesiomorfia. Tá? Simplesiomorfia é a condição plesiomórfica compartilhada entre táxons, tá? Que vai, então, definir grupos parafiléticos. Então, alguns exemplos. A gente viu que a gnata é um grupo parafilético, correto? Então veja, se a gente rastrear aqui qual é o ancestral comum dessas duas linhagens, a gente vê que o ancestral comum delas não é exclusivo. Tá? Elas compartilham aí com os gnatostomata um ancestral comum. Se a gente tentar definir a gnata pela ausência de maxilas, o que vai acontecer? Então veja, de fato, feiticeiras e lampreias não apresentam maxilas, tá? Mas veja que interessante, esse estado do caráter maxilas é o estado plesiomórfico, a ausência de maxilas, é o estado do ancestral, correto? Então o ancestral de feiticeiras e lampreias e dos demais craniata também não possuía maxilas. Então, na verdade, essa característica, esse atributo, só se preservou nessas linhagens. Então não serve para definir
agnata, correto? Mesmo porque a gente já viu que maxilas aqui é uma sinapomorfia que define gnatostomata, certo? Então vamos ver alguns outros exemplos de sinapomorfias e simplesiomorfias. Vamos lá então, começando com os cordados. Vocês já vão ver isso na próxima aula. Aqui só para a gente entender. Então tudo que a gente tem marcadinho aqui, ó, são sinapomorfias, tá? Que estão definindo esses grupos monofiléticos da nossa filogenia. Tá? Então, no caso de cordata, que é o grupo objeto deste curso, aqui a gente tem sinapomorfias que definem esse grupo. Presença de notocorda, de tubo nervoso dorsal oco, desculpe, presença de fendas faríngeas, presença de uma cauda posanal e a presença de um endóstilo. Tá? Então veja aqui, é sempre importante a gente perceber que sinapomorfias em um nível de análise podem ser simplesiomorfias em outro nível. Tá? Então, neste nível da análise de cordata, essas características aqui são sinapomorfias. Mas se a gente considerar algum grupo interno, a nossa análise aqui, essas características vão ser, então, já plesiomórficas para esses animais, correto? Então, sempre lembre-se desse contexto da sua análise. Uma mesma sinapomorfia pode ser um estado plesiomórfico em outro contexto, tá? Então, um outro exemplo, a gente tem aqui tetrápoda, então definido pela presença de 4 membros, tá? Nesta análise, tá bom? Um exemplo de simplesiomorfia, então, se a gente considerar, tentar reunir os peixes ósseos, osteíctes, pela presença de um endosqueleto ósseo, está incorreto, certo? Porque, na verdade, o endosqueleto ósseo é uma sinapomorfia que define aqui teleostome, certo? Então, na verdade, é uma característica já presente no ancestral que foi preservada nessas linhagens aqui, tá? Então, este grupo aqui parafilético não pode ser definido, então, por essa característica, tá? Um outro exemplo, se a gente tentar definir os répteis, aqui definidos representados pelos lagartos, serpentes, tartarugas e crocodilianos, por exemplo, pela presença de escamas epidérmicas, né? Répteis, como a gente já viu, é um grupo parafilético, tá? E provavelmente essas características que nós utilizávamos para reunir esses grupos são características plesiomórficas, tá? Então não servem para definir um grupo monofilético, né? E hoje a gente sabe então que répteis, na definição tradicional, se refere a um grupo parafilético. Então, na aula de hoje a gente viu conceitos básicos sobre sistemática filogenética, o suficiente para que vocês possam acompanhar o restante do curso. Então, a gente viu basicamente os conceitos envolvidos na análise de um cladograma, né? Processos de anagênese e cladogênese, o que são grupos monofiléticos e parafiléticos, o conceito de grupo irmão e também o que são apomorfias e plesiomorfias. Tá bom? Então, até a próxima.